Olá, minha gente abençoada! E aí, como é que vocês estão? Hoje daremos continuidade aqui no Salmo 32 de 150 salmos. Pegue sua Bíblia aí para fazermos a leitura. Vamos lá? Salmo 32. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, ore a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cerca de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm um coração íntegro. A felicidade do perdão. Davi aqui no Salmo 32, ele estava no auge do seu sucesso, né? Só que ele não vigiou e ele acabou adulterando com Batseba, a mulher de Urias, um de seus soldados. Como um abismo chama o outro abismo, Davi acabou matando o seu soldado Urias e acabou casando com Batseba. Isso, porém, foi mal aos olhos de Deus. Deus não se agradou. Enquanto Davi escondeu esse seu pecado, não havia paz no coração dele. As lágrimas eram seu alimento. Os gemidos brotavam de sua alma aflita. Seus ossos ardiam, se corroíam por causa desse pecado dele. A mão de Deus pesava sobre Davi dia e noite, noite e dia. E Davi não tinha mais paz. Davi não conseguia mais dormir em paz por causa desse pecado que ele escondia de Deus. Apesar que Deus sabia de tudo, né? Porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Só que ele não confessou esse pecado para Deus. Então esse pecado começou a entrar nele e ele não ficou em paz mais. Ele não dormia. Ele ficava aflito ali. E o pecado é cruel. É uma tortura insuportável. O pecado separa o homem de Deus. Longe de Deus, o território é da infelicidade. Não existe felicidade no pecado. Não existe paz no pecado. Muitos vivem atormentados pela culpa, na masmorra do medo, sem paz na alma. Alguns tentam correr e escapar disso, correndo para muitas aventuras. Outros se entregam à bebedeira e afogam as suas consciências em dores mais e mais profundas. Apenas o sangue de Jesus pode apagar os nossos pecados e limpar a nossa consciência das obras mortas. Apenas Jesus pode te libertar do cativeiro. Somente Jesus pode nos oferecer o perdão verdadeiro e a felicidade eterna. A vida está em Jesus. A salvação é uma dádiva dele. O perdão só pode ser encontrado em Jesus. A felicidade é um presente de Deus. Aqui no verso 5 do Salmo 32, Davi fala assim: finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Davi, ao confessar seu pecado para Deus, ele experimentou de imediato o perdão de Deus, o alívio da culpa e a absolução da condenação. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, gente, confesse o seu pecado, que você ainda não falou para Deus,
Confesse para Deus, fale, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele vai te perdoar, entende? Então, se tem alguma coisa aí que você ainda não confessou para Deus, alguma coisa que está te incomodando, algum vícios, confesse. E, gente, não é só esse pecado aqui, o adultério, meu Deus, Davi adulterou aqui, da bebedeira, de matar, não é só esse tipo de pecado. Tem aqueles pecados também, o pecado da preguiça, o pecado da gula, o pecado do orgulho, que você fica aí enraizado no seu coração, o pecado da inveja, da fofoca, da ira, da raiva. Qual o tipo de pecado que você está guardando no seu coração e que você ainda não confessou a Deus? O pecado da comparação, entende? Tem vários tipos de pecado que nós guardamos aqui na gente. O pecado que você não perdoa aquela pessoa que você precisa perdoar, mesmo que você não fez nada, mas libere perdão para essa pessoa. Não guarde para você, entende? Então, qual o tipo de pecado que você ainda não confessou para Deus? Qual pecado que está aí guardado? Qual vícios? O vício da pornografia que você está escondendo? Entende, gente? Tem tantas coisas. Confesse para Deus. Confesse, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele joga no mar do esquecimento, né? Ele não lembra mais dos nossos pecados a partir quando a gente é uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Como é feliz aquele cuja a desobediência é perdoada. Como é feliz. Olha aqui que Davi está falando. Como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta. Então confesse o que está guardado aí. Fale para Deus, apesar que Deus já sabe, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas confesse seu pecado para Deus. Vai no seu secreto, confesse a Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho força, eu preciso de Ti, me ajude a vencer esse pecado, Senhor, esse pecado da preguiça, que eu não consigo fazer as coisas, eu não tenho força, me dá força, eu preciso da Tua força, da Tua ajuda, Senhor, eu te clamo por misericórdia. Confesse, Deus, Ele vai te orientar, Ele vai te guiar, Ele vai te mostrar qual é o melhor caminho que você deve seguir. Fale com Ele e você vai ganhar essa paz que excede todo entendimento, entende, gente? Então, confesse os seus pecados. Tá bom? Fale para Deus, conte, porque Ele é o teu Pai e Ele vai te ajudar a vencer isso tudo. Não viva como prisioneiros de seus pecados. Confesse, deixe e receba de Deus o pleno perdão. E terminamos por aqui, minha gente, o nosso salmo de hoje, o Salmo 32. Espero vocês aí com a graça de Deus para o salmo de amanhã, o Salmo 33 de 150 salmos. Fica na paz de Deus, um grande beijo e tchau!